Pai, obrigado por mais uma quinta-feira. Ora, agora que o Senhor cai sobre nosso irmão Alan com espírito de sabedoria e conhecimento. Revela, Deus, o segredo do seu coração para ele essa noite, que ele possa nos comunicar aquilo que recebeu do seu coração nesses dias. Essa é a nossa oração sobre a vida dele. Amém. Amém. Amém, boa. Moleque, loucuras, tá? Porque, né? Essa aula aqui de hoje aqui não era minha, né? Era da Mayra. E aí, simplesmente, é uma das aulas, assim, que tá ali no clímax da história, né? Da situação, de tudo que tá acontecendo. Uma das coisas mais importantes ali das escrituras quando se trata da escatologia, né, velho? Que é a partir do versículo 15, né? De Mateus 24. E aí, antes da gente começar mesmo tudo ali, começar a ir adentro, eu quero ler o texto mesmo de maneira simples, né, de maneira corrida, só para que a gente já fique meio familiarizado com o que está escrito ali de Mateus 24, do 15 ao 28, né? Eu não sei se a gente vai chegar até o versículo 28, porque tem algumas partes aqui que eu acho que se farão tanto quanto necessárias aí no decorrer, e eu acho que vai tomar um pouquinho de tempo a mais. Mas bora lá. Versículo 15 e adiante. Mateus 24, 15 e adiante, né? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, né? Aí ele vai e continua. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiam. Ou eis que eles estão no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Boa. Então, Jesus ele dá uma continuidade ali, né? Ele tá dando ali um sermão do monte ali, os últimos sermões dele, né? Como o Igor falou lá na primeira aula. E aí, eu tô olhando aqui para baixo aqui porque eu tô dando uma lida aqui na Bíblia, né? Tá aqui no cantinho. E aí ele termina ali a primeira parte, né, do sermão profético, né, dos princípios das dores, dizendo que o evangelho seria pregado, então viria o fim. E aí ele começa aí com o início do sermão da grande tribulação, né? Então, até aqui em Mateus 24, a gente conseguiu ver ali do versículo 1 ao versículo 3, né? Algumas coisas, né, que seria quando aconteceria, qual o sinal e qual o sinal, né? Então, quais os sinais e qual o sinal do 1 ao 3. As dores de partos que a gente também encontrou ali dos versículos 4 ao versículo 8, né? As pressões sociais, que são dos versículos 9 ao 14, né? Isso tudo já foi decorrido aí, né, nas três primeiras aulas. E aí hoje a gente vai tentar, né? Digo tentar porque conheço minha mente e conheço também ali um pouquinho da profundidade do negócio. Eu não sei se eu tenho a capacidade de chegar dentro de algumas coisas ali, mas tentaremos, né? Então a gente vai tentar analisar três coisas, né? Que é o quê? O início da tribulação, a intensidade ou a severidade inigualável dela, né? Da tribulação, e o ponto ápice ali, né? O ápice da tribulação, da grande tribulação, né? O clímax, né? Então a gente vai ver como ela começa, a severidade e como termina, né?
Então, como a gente já conversou, do 1 ao 14 a gente teve diversos problemas gerais, né? Assim como também a pregação do Evangelho. Então a gente teve ali para que nós não fôssemos enganados, para que nós viéssemos nos acautelar, que nós ouviríamos rumores de guerra, que nós veríamos nações se levantando contra nações, reinos contra os reinos, fome, peste, terremoto, em vários lugares, né? E nós vimos que tudo isso são apenas o princípio das dores, né? Então a gente viu que ia começar a rolar algumas questões de morte, né? De isolação, de ódio, né? Que pessoas seriam escandalizadas e tudo mais. Então a gente e a pregação do evangelho, né? Então a gente viu problemas gerais. Mas a partir do versículo 15 acontece algo, né? Então Jesus ele dá uma chave, ele dá uma girada em tudo que ele está falando ali. Ele fala: quando pois virdes que, aí ele fala assim, a abominação da desolação, né? Então ele dá uma girada ali e fala assim: ó, agora tem algo em específico que está acontecendo. Eu quero que vocês se atentem para esse algo específico que está acontecendo, né? E aí a gente começa a dar uma olhadinha assim, cara, no capítulo 23, né? Quando a gente volta ali um pouquinho, quando fala assim que a casa seria desolada, né? Que Jerusalém seria desolada, que as questões ali estariam começando a acontecer, né? Da desolação de Jerusalém, em que Jerusalém seria invadida, seria destruída. E aí Jesus fala assim que não veriam, que o povo não veriam ele novamente até que dissessem bendito que vem, né? O templo, a cidade. Então a gente está vendo ali no final do 23, e eu voltei aqui um pouco só para a gente poder lembrar um pouquinho, né? Então a gente está vendo ali no final do 23 que está acontecendo três coisas, né? Quatro coisas, né? O templo, a cidade, a segunda vinda sua recepção, né? Então, até aqui, a gente não sabe ao certo que dia e que hora que vai acontecer, né? Quando que vai acontecer que Jerusalém vai ser invadida, a gente não sabe, né? Então, quando que vão invadir a cidade de Jerusalém, destruir, a gente ainda não sabe, a gente ainda não viu. Quando a segunda vinda vai acontecer, a gente ainda não viu. E a recepção desse, né, bendito que vem, ainda não aconteceu, a gente não sabe o dia e a hora, né? Quando que vai acontecer. Contudo, que ele fala, né? Que quando vocês verem a abominação da desolação, então, pera lá, algo está acontecendo. Quando vocês verem isso, vocês podem começar a calcular, porque isso daqui é de fato aquilo que ele quer dizer, tipo, não passar essa geração. Então, quando a gente começar a ver isso acontecer, a desolação, os atos abomináveis que acontecem no santo lugar, que acontecem em Jerusalém, né? Que desencadeia diversas coisas, como a desolação do povo de Israel, como a dizimação do povo de Israel, a destruição da cidade, a destruição do templo. Então a gente consegue começar a ver, opa, pera lá, até determinado ponto a gente não sabia o dia e a hora. A partir desse detalhe, dessa coisa, disso daqui que está acontecendo, a gente pode começar a ter uma perspectiva do dia e da hora, daquilo que está acontecendo, e a gente começa a entender, né? E isso se faz muito importante da gente saber, porque a gente vai entender um pouquinho mais na frente ali no decorrer da aula, sobre o porquê é necessário que nós saibamos dessas coisas, né? Do porquê é necessário que saibamos distinguir essas coisas a fim de que nós possamos construir e ajudar no propósito eterno do Senhor. Vocês querem falar alguma coisa? Não, beleza. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, vocês vão falando aí, vocês se manifestem, beleza? Ah, e algo muito interessante, né, velho? É, todas essas questões, né, não poderiam acontecer, vamos supor, há 100 anos atrás. Nenhuma dessas questões poderia acontecer há 100 anos atrás. Por quê? Porque há 100 anos atrás não tinha, Israel não tinha uma terra, Israel não tinha um lugar cujo qual eles poderiam dizer, cara, esse é nosso lugar, né? Então, se Israel não tinha uma terra, como é que eles poderiam voltar a entregar, como que eu posso dizer, como que eles poderiam voltar a levar sacrifícios e holocaustos ao templo, né? E como que eles poderiam ter um templo, né, para ser desolado? Não tinha uma terra, né? Então aqui a gente tem um ponto muito interessante, porque esse recente retorno do povo judeu para a terra, né, constitui para nós um sinal muito importante do tempo em que nós estamos vivendo.
porque indica que nós estamos nos aproximando do cumprimento de um calendário profético de Cristo, né? A volta de Jesus ela precisa ser precedida pelo cerco e destruição de Jerusalém, né? Esse retorno do povo judeu para a terra e a retomada de Jerusalém em 67, né, torna essas realizações possíveis pela primeira vez em todo tempo. Então, desde aquele tempo dos apóstolos, ninguém nunca viveu isso. Então, Constantino não viveu isso, John Hus não viveu isso, Edwards não viveu isso, Lutero não viveu isso, George Whitefield não viveu isso, Wesley, os moravianos, ninguém viveu isso. Nós estamos vivendo hoje. De 67 para cá, menos de 100 anos, nós estamos começando a ver alguns sinais das quais não poderiam ser possíveis a gente ver antes, né? E isso é muito significativo, porque determina onde nós estamos atualmente, né? E se a gente para olhar um pouco para as notícias ao redor do mundo, enxergaremos que esse cerco está se tornando cada vez mais possível, né? Uma vez que o povo judeu se encontra nessa encruzilhada, né? Como a gente tem visto do Hamas agora, das invasões, né? É claro que ainda tem diversas coisas a serem acontecidas, muitas coisas, imagina, se o povo judeu ali sem fazer nada já é totalmente hostilizado, imagina tentar construir um templo ali, né? Mas vai acontecer, em algum determinado, vai acontecer, né? E aí, beleza, voltando aqui, né? Foi só um adendo. E aí, durante esse período de tempo, né, haverá um corredor de refugiados correndo para o deserto por conta do que? Dessa assolação do povo com o povo judeu. E é nessa futura peregrinação, nesse encontro no deserto, quando Osés ele diz que haveria um lindo encontro com o povo, né? Então ele diz que Deus ele falaria de uma maneira terna com esse povo no deserto, e esse povo só vai para o deserto por quê? Porque eles estão sendo assolados, eles estão fugindo, né? Assim como Ezequiel fala que falaria face a face, né? Diz que encontraria face a face. E como que encontraria face a face no deserto? Porque o povo está fugindo para o deserto. Jeremias 30:33, quando ele está falando sobre a angústia de Jacó, ele fala que esse povo vai encontrar uma graça no deserto. Mas por que vai encontrar essa graça no deserto? Porque eles estão fugindo. Apocalipse 12 vai falar que esse povo vai ser nutrido no deserto, né? E aí vai ser como se fosse um segundo êxodo, o povo no deserto provando da fidelidade, da vida de Deus, ainda que em fuga dos seus inimigos, né? De tudo aquilo que vai estar acontecendo, né? E aí, beleza. Mas como que isso vai acontecer, do que isso tudo vai acontecer, o que é essa abominação da desolação, né? E aí eu quero parar um tempinho aqui dentro dessa abominação da desolação. Por quê? Porque eu acho que é de suma importância mesmo que nós saibamos, né? Porque senão, se a gente não sabe o que é essa abominação da desolação, que Jesus não explica aqui no versículo 15, ele fala assim, quem lê, entenda, né? Entenda o quê? Que é isso, né? Então ele fala que está em um lugar, mas ele não fala o que é. Né? Ele só fala abominação da desolação e não fala, e ele continua dando sinais. Então se a gente pular direto para os sinais, sem entender o que é essa abominação da desolação, a gente vai ficar um pouco perdido, né? Então, vamos lá em Daniel. Em Daniel ele fala em 3 lugares sobre isso, a abominação da desolação. Ele fala em Daniel 8, fala em Daniel 11, e do 11 até o 12, né? Daniel 11 e Daniel é o melhor livro para entender a grande tribulação. Concordo, mano. Concordo demais, né? E confesso que, tipo assim, eu acho que lendo, sim, Daniel e estudando um pouco mais sobre isso durante esse período de tempo, eu confesso que eu tenho me sentido muito ofendido com o Senhor, abrindo esse coração mesmo, porque é uma parada assim que foge da compreensão e do coração, e isso me faz me sentir mais compassivo do que Deus, e eu não sou mais compassivo do que Deus. Deus ele é completamente compaixão, extremamente misericordioso, mas quando a gente olha para essas situações, você fala, velho, pra que tudo isso, tá ligado? Não precisava de tanto. Pode falar, ô João. Pô, cara, eu acho que geral aqui conhece os Bravos, né? Os Bravos, ministro de oração e tal. Mano, eles cantam uma canção que é muito forte. Não me ofenderei quando a tua glória cair. Bicho. Aí tu lê os textos assim, proféticos assim, cara, que isso? Vamos passar por isso aqui.
Mas como assim? Aí tua cabeça começa a pirar, tá ligado? Imagina a cena. Literalmente, não é simbólico, nada simbolístico assim, mas... Aí tu fica assim, mano, isso aqui vai acontecer de verdade. Caraca, parece daquele filme, aquela cena cinematográfica dos filmes da Marvel, tá ligado? Tipo, é tipo isso aí, mano. Mano, e é muito difícil não se ofender, sabe, velho? E hoje mais cedo tava conversando com o Gabriel, né? A gente tava falando sobre isso, eu tava falando pra ele o tanto que eu tava ofendido mesmo assim, de coração, de olhar e falar assim, cara, mano, o Senhor ele tá fazendo tudo isso aqui pra poder gerar um casamento ali, então de Gênesis lá no começo, quando ele fala que ele teria um povo, e no final, no final de Apocalipse, quando ele fala que agora ele tá habitando no meio desse povo, tudo que acontece ali no meio poderia ser encurtado, não precisaria de tanto. E aí eu me pego me achando mais justo que o Senhor, mais misericordioso do que o Senhor. E isso mostra muito, revela muito do nosso coração e da necessidade que nós temos de voltarmos novamente, eu pelo menos de voltar novamente o coração a Deus, falar, cara, eu compreendo e sei que os planos do Senhor eles são maiores e melhores e o meu dever é confiar e repousar diante daquilo que Ele tem feito diante de toda a sua soberania. Porque se a escatologia, se tudo isso que a gente tem estudado, se tudo isso que a gente tem aprendido, ela não gerar em nós esse fruto de compaixão pela vida do outro, ela é vã, saca, velho? Ela é um tanto quanto à toa, né? Então, tipo, a escatologia em si não é somente, e a gente vai ver isso agora aqui em Daniel, não é somente algo relacionado à minha mente, mas ela é principalmente relacionada à transformação do meu caráter e do coração, pensando no outro. Porque o Maranata não é um clamor para mim, mas é um clamor para nós. A volta de Cristo não é para o Alan, não é para o Igor, não é para a Roberta, é para nós como igreja, de maneira geral, né? E aí, voltando lá, né? Daniel 11, eu quero ler a partir do versículo 31, né? Mas a partir do versículo 21 ele já começa a falar sobre esse momento, mas eu vou ler ali a partir do versículo 31, tá? E aí começa falando assim, né? E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Então, olha só, aqui Daniel está falando sobre o quê? Sobre aquilo que Jesus ele falou lá em Mateus 24, que a gente acabou de ler, Mateus 24, 15. Quando a gente vê a abominação assoladora acontecendo, desoladora acontecendo, a gente precisa ficar atento porque ali começou então o momento, né? Então, no versículo 31, não fala que o anticristo sozinho, não fala que é uma pessoa sozinha, fala e eles, né? Então, 11:31 fala assim que eles serão colocados sobre ele, braços, pessoas, então não é sozinho, é em conjunto, né? Há um conjunto de pessoas, há um conjunto de nações, há um conjunto de reis, de juízes que lideram essa invasão hostil a Jerusalém e a essa peça central que é o ataque ao templo, ataque no monte do templo, né? E aí, dentro do versículo 31 ali, há duas declarações, né? Que é isso que a gente acabou de falar, que é eles violarão, né? Eles, não uma pessoa sozinha, mas eles. Então, a gente lembra lá de Salmos 2, quando fala assim, reis da terra, né? Não fala que um rei da terra se uniu sozinho, por si só, contra um ungido do Senhor. Não, mas os reis da terra, os reinos da terra se uniram contra o Senhor, né? Violarão o templo e acabarão com os sacrifícios e a violência tomará conta, né? Então, olha só que coisa boa, né? Que está acontecendo aqui. Vai ser uma colisão de 10 países se voltará contra Israel. Eu não posso te dizer se são 10 países ou se são 200, eu não faço ideia. Mas está falando assim que são mais de um, né? Que é mais de um. E aí, tipo assim, mas fala aí depois, mano, assim, comparar com o raciocínio sobre isso daí desses 10 países. E tipo assim, perdi aqui a cabeça aqui. E o que eu tava falando? Minha mente foge, mano. E beleza, olha só coisa boa, né? Então hoje a gente tem vivido isso, a gente pode falar assim, cara, Israel pode começar a construir um templo ali. Por quê? Porque Israel agora está quase sendo soberano sobre todas as coisas ali, sobre todas as partes, né? Contudo, mas imagina, se Israel lá de boa já é totalmente hostilizado, se tentar construir um templo, já era, meu amigo. Explode tudo, acaba com tudo, né? Então, a gente pode viver isso,
A gente pode ver isso, porque Israel voltou para o seu lugar, né? E aí a gente continua ali no versículo 2, no 32. E os violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas... Aí olha só, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Então, olha só, ao tempo em que tudo está acontecendo e as pessoas estão sendo pervertidas, estão sendo enganadas, estão sendo levadas, estão sendo violadas, há um povo que permanece firme. Mas o povo que conhece ao seu Deus. E ele não fala de um povo que somente é crente, mas um povo que conhece o seu Deus. Isso é um pouco diferente. Conhece o seu Deus, esse se esforçará, permanecerá firme e fará proezas. E daí no versículo 33 diz: E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Então, olha só. E aí, Rafael, suave, mano, tá bom? A gente tá lendo aqui Daniel no versículo 33 agora, tá, mano? E aí, paz, mano, beleza, massa. E aí, olha só que massa. Esse povo, né, que tá permanecendo ali, o povo conhece a Deus, ele não somente permanece, mas é uma permanência junto com uma movimentação. Daí no versículo 33 diz que esses sábios, esse povo conhece seu Deus, são sábios, eles ensinarão a muitos. Só que ao mesmo tempo em que eles ensinarão a muitos, o que vai estar acontecendo com eles? Eles vão estar morrendo. Então olha só que massa, eles vão estar sendo martirizados, estarão caindo pela espada e pelo fogo, estarão sendo sequestrados, estarão sendo levados pelo cativeiro, estarão sendo roubados por muitos dias, não são por poucos, né? Está falando de pessoas que ensinarão a outros a entender, a caminhar no entendimento do que está acontecendo, ao mesmo tempo em que eles estão sendo martirizados. Daí lembra que a gente falou quase agora sobre o sentimento escatológico não deve ser somente do querer a volta do Cristo para mim, do juízo sobre a terra, mas do que de ensinar, véio, uma compaixão às nações, da gente ensinar, apacentar as pessoas, ensinar daquilo que está acontecendo. O motivo de nós estarmos estudando esse assunto não é querermos ter profundidade, de querer estarmos corretos, é para sabermos ensinar as nações, abençoarmos as nações. Para quando essa estação estiver no início, a gente poder abençoar essas nações. Como? Ensinando, abençoar os povos, como? Ensinando aquilo que está acontecendo em Apocalipse. Então, primeira taça, segunda, juízo, juízo, juízo. Poxa, depois do primeiro selo tem qual selo? Segundo. Nós sabemos qual é o primeiro e qual é o segundo. Mas tem gente que não sabe. Então, eu não quero saber para mim, mas para abençoar o povo e falar, cara, vai acontecer isso na sequência. Mas por que vai acontecer isso? Por causa disso, disso e disso. É para abençoar as nações. Não é sobre nós termos razões escatológicas, mas para darmos frutos. Não está relacionado a estarmos corretos, mas sermos uma ferramenta nas mãos do Senhor em tempo oportuno, que vai acontecer. Então, ao tempo em que nós estaremos caminhando, ensinando os povos, nós estaremos caindo pela espada ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que nós estaremos caindo a espadas, muitos estarão sendo levados ao Senhor. E essa é a descrição perfeita da igreja dos últimos dias. É que nós vencemos ao não amarmos a nossa vida em face da morte. É da gente olhar e falar, cara, nossos irmãos estão sendo mascalinho. Essa é a palavra utilizada nos sábios, é a palavra mascalinho. Instruir o povo. E aí, o que acontece? O que está acontecendo aqui? Nós não estamos amando a nossa vida em face da morte. Por quê? Porque é muito melhor abençoar as nações e trazer os povos ao Senhor do que necessariamente minha própria vida. Ainda que eu caia a espada, ainda que eu caia a fogo, ainda que eu seja sequestrado, ainda que eu seja levado a cativeiro, ainda que minha família seja roubada, de todas as formas possíveis, é muito melhor fazer o quê? Ensinar os povos.
E haverá um mandato que é único e é específico. A igreja, nós, que é a crucificação como do nosso Cristo. E Deus, ele nos chama para estarmos preparados para uma coisa, cara. Tá aqui, ó. Cair. Nossa, Deus está chamando a gente para cair a fio de espada, meus amigos. Cairão a espada. E Deus quer que estejamos preparados para cair. Véi, isso aqui dá um medo, mano. Deus quer que nós estejamos preparados a sermos roubados, a sermos crucificados. Não sobre um testemunho de triunfo sobre o anticristo, mas um testemunho de crucificação que vai atestar uma coisa, vai atestar a dignidade de Jesus e o poder da ressurreição. É muito mais do que eu brigar por questões de liberdade religiosa. Eu já abri mão das minhas liberdades religiosas, sacou? Tipo assim, eu não quero estar atento a essas coisas poucas, eu não quero estar atento às questões temporais e religiosas dessa época, a algo muito mais valioso, muito mais eterno do que todas essas coisas, e nós precisamos nos ater a elas para que nós não lutemos por coisas tolas. E quais coisas são essas? Ensinar a muitos, ainda que isso custe, cair a fio de espada. Durante todo esse e isso, gente, é o versículo 15 de Mateus 24. É quando a gente começar a ver isso acontecer. Isso é a abominação. A gente vai continuar depois expondo lá um pouco. Mas isso é o começo, é o que Jesus está falando ali em Mateus 24, 15. Né? Então, Mateus 24, 15 ele está falando que quando virdes a abominação da desolação, que está escrito onde? Em Daniel. Isso é o que está escrito. Jesus está falando assim, quando você começar a ver essas coisas, né? Quando você começar a ver esse chamamento a esse lugar, quando você começar a ver que o amor à vida em face à morte já não é mais tanto, já não é mais tão suficiente, que é muito melhor eu deixar todas essas lutas tolas a fim de poder viver algo muito mais valioso e eterno, que é o que considerar a perda, a fim de que nações sejam abençoadas para conhecer a dignidade do Cristo e o poder de sua ressurreição, né? E então, durante esse primeiro período aqui que Jesus está falando em Mateus 24, 15, né? Durante esse período aí da tribulação, nós somos chamados a uma coisa, somos chamados ao martírio, somos chamados à crucificação, e essas coisas acontecerão para a crucificação. E se a gente for para a crucificação, para a purificação, e se nós pensarmos lá em Apocalipse, né? Quando abre lá o selo, no Apocalipse 6, e aí ele vê lá debaixo do trono, ele vê as pessoas que morreram pela causa do Cristo, perguntando, e aí, quando que vai acontecer, né? Quando que você vai vingar o nosso sangue? Daí Jesus ele diz o quê? Ele diz assim que vai acontecer quando chegar um número determinado dos mártires. Vamos ler lá rapidinho para a gente poder falar direitinho aqui do versículo. Apocalipse 6, 6:9 diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Que testemunho foi esse? Que testemunho foi esse? Eles morreram. Que testemunho foi esse que a gente falou quase agora? Né? Qual é o testemunho que a gente falou quase agora? Um testemunho não de triunfo sobre o anticristo, mas de crucificação que atesta a dignidade de Cristo. Daí, e clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue que habita sobre a terra? E aí vai falar assim: e cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi exigido que repousasse um pouco mais de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então olha só o que o Senhor está falando aqui, que ele vai vingar o sangue, sim, quando todos os mártires descritos chegaram ao tempo, chegaram à plenitude. Então, o Senhor, ao mesmo tempo em que ele está dizendo que há uma grande tribulação, que há um grande conserto acontecendo ali contra o ungido, ele está dizendo que há uma determinação soberana de Deus, que há uma determinação e há uma mão suprema sobre todas essas coisas, que diz
há um tempo, há uma quantidade determinada, há uma plenitude de martírio. E a igreja crucificada está completamente no centro desse drama todo. Então, diante de toda essa intensidade que está acontecendo, há uma intensidade determinada que nos mostra a plenitude do martírio, como está falando aqui em Apocalipse 6:11, né? Quando se completar o número de seus conservos e seus irmãos. João Douglas está com a mão levantada. Amigo, esse texto aí que você citou, dos mártires da grande tribulação, né? Eu lembrei dessa passagem que vão estar diante do Cordeiro também, né? Com as roupas brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Mano, me veio um insight agora, muito, muito forte. Deus é digno do martírio dos seus santos, porque ele comprou todo o povo, tribo, língua e nação. Deus é digno, cara, que a gente viva o evangelho de verdade todos os dias, mano. Deus é digno que a gente tenha um estilo de vida do reino, da ética do reino, como fala o Sermão do Monte, Mateus 5. Então, a gente não pode, cara, viver menos que isso, sabe? Viver um cristianismo medíocre, sabe? Eu estou sendo vulnerável. Eu estou vivendo, estou vivendo aquém daquilo que o Evangelho propõe nas Escrituras. Estou sendo bem vulnerável aqui para geral. Não sou maior que ninguém. Sou o mais miserável de todos aqui. Sou um passo pobre, sangue nu, tá ligado? Então, mano, Deus é digno do martírio de seus santos. Então, cara, se eu um dia morrer durante a grande tribulação, Deus é digno. Deus é digno. Amém, mano. As meninas entraram, a Gabi, a Mavi e a Julie, para terminar tudo com I no final. E o Rian também entrou. E, mano, isso que você tá falando, né, o João? Salmo 116:15, né, mano? Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, né? Preciosa é a vista do Senhor a vista dos seus santos. E aí, durante todo esse período, meninas, para vocês poderem se atentar, e Rian também, a gente está lendo aqui Daniel, versículo, capítulo 11, né, do versículo 31 adiante, para a gente poder entender um pouquinho mais do que é essa abominação desoladora. Ô meu pai, abominação, é difícil, parece um trava-língua, velho. Mas vocês entenderam já, né? Pra gente entender um pouquinho mais aí da abominação desoladora. E aí a gente agora tá entrando no versículo 33, a gente já leu, 34 agora. Então a gente estava falando aqui, né, sobre esse período da grande tribulação ali, porque Jesus ele finaliza, e eu e o Kerzito, Jesus ele começa ali, Mateus 24:15, falando sobre isso, né? E a gente viu uma necessidade, da gente entender um pouquinho mais sobre ela, para a gente poder compreender os sinais daquilo que Jesus está falando em Mateus 15. E aí a gente estava falando aqui do versículo 33 agora, né? Sobre os sábios, entre os povos ensinarão a muito, contudo, cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos, né? Então, só para que vocês entrem junto conosco. E aí, tipo, durante todo esse período de tribulação, a igreja vai estar sendo chamada esse lugar, né, a não amar a própria vida ante a face da morte. Por quê? Porque ela vai estar vencendo não com um testemunho de triunfo sobre o anticristo, mas um testemunho de crucificação, atestando a dignidade de Jesus e o seu poder da ressurreição. Como? Né? Os sábios estarão ensinando a muitos, contudo, eles estarão morrendo, estarão sendo martirizados, né? Enquanto eles ensinam. Então eles continuarão ensinando, nós continuaremos ensinando, não pensando, eu posso morrer, mas com a compaixão de um coração escatológico, a fim de abençoar as nações e trazer pessoas ao Senhor, pois há algo muito mais valioso para pensarmos e para lutarmos, ao que nos faz não nos ater a lutas tolas,
né? Então, durante esse período de tribulação, onde nós somos chamados a esse lugar de martírio, de crucificação, né? Para purificação, nós podemos nos atentar, nos ater às intensidades que podem acontecer todas essas coisas e que elas são determinadas a uma plenitude, como dizem em Apocalipse 6, né, quando se completar o número dos mártires, então eu vingarei o sangue, né, então há uma intensidade determinada pelo Senhor, onde a igreja está no centro desse drama, né? E daí a gente continua aqui, versículo 34, e caindo eles, deixa eu ver aqui se vocês precisarem, vocês levantam a mão aí, hein, gente, pelo amor de Deus. E aí a gente continuando, né? 34. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Versículo 35. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados, e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Então, como a gente já falou aqui, né? E uma coisa assim que eu acho que vale a pena a gente pensar, nós como igreja, nós não seremos tirados disso, né? Não tá falando assim que, tipo, velho, a igreja vai sair disso, não. Nós vai estar envolvidinho aqui até o talo. Talvez nós aqui do Ocidente não estejamos totalmente tão envolvidos como o povo que vai estar ali em Jerusalém, né, no ápice do negócio, mas nós vai estar aqui sofrido também, tá? Então, Douglas e Gabriela levantaram a mão, por favor, falem aí. Douglas abaixou a mão, Gabriela continuou com ela levantada. Uma pergunta, eu ainda não entendo muito sobre o fim dos tempos. Então, quer dizer, tipo assim, as pessoas que... Tipo, a maioria do pessoal do Brasil, assim, que eu conheço, né? Não sei todos. Mas muita gente tá com um chamado muito forte pra Europa. Então, assim... Martírio na certa, né? Porque lá na Inglaterra já tá cheio de muçulmano, né? Na Europa já estão dominando tudo. Então, tipo assim... Querendo ou não, né? O martírio está nos aguardando. Né? Tipo, acho que não seria injusto, né? Mas acho que seria um tanto quanto estranho, né, velho? A gente não passar por aquilo que o nosso Senhor passou, né? E não que Ele queira fazer com que nós vivamos na mesma face da moeda dele, mas é o que vai acontecer, né? Não tem jeito. E sim, amiga, Inglaterra, a França tem muito mais muçulmano do que propriamente francês hoje, né? Tava vendo um vídeo esses dias, acho que era eu não lembro de qual país era, que o Wilkerzinho levantou a mão, meu pai. Que eu silenciei minha vida agora. Não, mano, termina de falar aí. Eu não lembro qual país era, mas tipo Lá assim, vem bomba atômica, hein? os muçulmanos, tipo, expulsando assim, os caras do próprio país, saca? Tipo assim, cara, esse país é nosso agora, saca, velho? Somos nós aqui, vocês não têm mais quantidade aqui dentro, saca? Então, tipo, realmente eles têm crescido bastante. Isso fala muito também sobre a nossa mentalidade ocidental, talvez, de não cumprirmos o mandato de Deus a Abraão, né? Não somente a Abraão, mas a Adão também, né? Da gente ir e povoar a terra, né? Então a gente não faz isso. Então a gente vê um crente com um filho só quando tem, né? Ah, não, vou querer ser pai de pet. Desculpa, mas Me ajuda, querido, me ajuda. não vai dar, não. Mas é vai lá, loucura, sabe por quê? Essa questão dos muçulmanos. Porque aqui em Santa Catarina tem muito muçulmano. Muito árabe. Muito. Tipo assim, você vai no centro, você vai no shopping, sempre tem. Então daqui a pouco, até aqui vai estar difícil. Velho, eu contar um testemunho, tipo, eu moro do lado de uma mesquita. Eu moro 5 minutos de uma mesquita. E eles já evangelizaram, velho, tipo assim, com panfletinho, saca, mano? De entregar panfletinho, assim. Eu tenho livretos lá de Ramadã na minha casa, saca? Então, tipo assim, eles estão aí, eles estão andando, sabe, velho? Estão fazendo. E. Maluco, os caras vão invadir o Brasil, tá ligado? Porque aqui o pessoal vive muito em evangelho materialista, teologia para prosperidade, coaching. Irmão, os caras vão fazer a raça. Estão fazendo, né? O Wilker tá aí pra provar. O Wilker já tá infiltrado. O Wilker vai falar now agora. Vai lá, meu lindo. Mano,
Tipo, minha voz tá meio ruim. Eu não vou entrar muito na questão da escatologia islâmica, porque isso é a coisa deles, mas quem estudou sabe que existe eles são quase que opostos à escatologia cristã. Mas existe um conceito no Alcorão de jaquia, que ele é baseado em realmente usar táticas de dissimulação para enganar. Então, no fundo, os muçulmanos admitem abertamente que o que está acontecendo na Europa é uma invasão. Mas a grande questão disso aí é que quando a gente lê a geografia do Apocalipse, o centro do mundo voltou a ser Israel e os países ao redor dele. Isso diz uma coisa bem interessante sobre a geopolítica que a gente vive, porque basicamente ela está prefigurando a decadência do mundo ocidental. O centro do mundo econômico, político que toma as decisões no tempo do fim voltou a ser ao redor de Jerusalém, sabe? E exatamente por causa disso que nós sabemos que, por mais que a Europa continue sendo um continente rico, essa riqueza está com os dias contados. Agora, sobre essas questões que estão falando da Europa estar transicionando para um continente espiritualmente morto, até porque os próprios europeus se declaram pós-cristãos, é interessante que o leste europeu está acontecendo o contrário. Meus amigos da Ucrânia falam que a igreja da Ucrânia está mais avivada do que nunca, eles estão orando mais do que nunca. E existem muitas profecias, da mesma forma que existem muitas sementes que foram lançadas sobre o Brasil, o Ganavinga e outros desses grandes pregadores do passado profetizaram que haveria um grande avivamento aqui. Existe profecia sobre o grande avivamento no leste europeu, porque os países que saíram da cortina de ferro, eles não querem voltar para aquilo de jeito nenhum. Então eu enxergo uma janela de alguns anos no qual a igreja lá realmente vai ter chão livre para evangelizar e pregar para muitas pessoas, porque nós estamos falando de povos que, ao mesmo tempo que vivem em guerra, ou seja, eles dão mais valor do que nunca pela vida deles, eles já passaram pelo período de morte espiritual na época do comunismo e agora, mais do que nunca, eles querem se afastar disso. Maluco, nem sei o que falar, mano. Finalizou a aula, vamos dormir todo mundo. Partiu, vou dormir, mais trabalho, valeu. É isso. Vocês conhecem o Tchaubi? Tchau, obrigado. E, mano, o Wilker, ele falou uma parada sobre esse outro lado, né? A revelação escatológica que Opa, alguém levantou a mão? O homem, the man. Esse outro lado, né, da revelação escatológica dos muçulmanos, né? E a facilidade, como ele só desligado. E sobre essa parada, assim, da facilidade do engano, né? E aí isso entra muito em relação ao que a gente vai começar a falar agora no decorrer, inclusive. No versículo 36, lá de Daniel 11, fala assim: e esse rei, né, que rei, o que a gente já tem falado nos versículos anteriores, esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo que se diz Deus, né, e contra o Deus dos deuses, nosso Deus, no caso, falará coisas incríveis. Calma, já eu leio ali. Falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Né? Só ver aqui que o Rian falou. Sou o cara que vai... Oh, que fofulete, né, velho? Que amorzinho esses dois. E aí, beleza. O que tá acontecendo aqui no versículo 36, né? Tá acontecendo uma manifestação plena de quem? Alguém quer tentar acertar aí? Não vale o Wilker. Isso. O engano terá o seu ápice no império do anticristo e seus adeptos. Aqui está acontecendo uma manifestação plena de Satanás encarnado. Tão como nós vimos o Filho do Homem, tão como nós vimos o Filho de Deus encarnado na Terra, aqui no versículo de 36 a gente está vendo o quê? A manifestação plena de Satanás encarnado. Agora nós temos o quê? O homem do pecado, ou então o filho da perdição, é a encarnação do próprio capiroto, né? E agora, esse ainda está com mais ira. Por quê?
Porque ele foi lançado sobre a terra, né? Ele foi expulso, ele é lançado, ele não foi por si só, ele foi expulso. E esse é o momento do qual ele já sabe, tipo assim, cara, eu fui lançado agora sobre a terra, eu fui expulso da terra, então isso tá dizendo que tem um determinado tempo. Então agora eu já não tenho mais o mesmo tempo que eu tinha antes. Agora eu tenho o quê? É o que Jesus ele fala lá em Mateus 24. Quando vocês virem essas coisas, então vocês sabem o que está acontecendo. Por quê? Porque esse é o tempo onde nós podemos começar a calcular o quê? 42 semanas aí, meu amigo. Há um tanto de dias aí. Há 1.260 dias aí, 3 anos e meio. Né? Então, o que ele vai estar? Tá com muito mais ira, né? Ele sabe que há um tempo determinado para ele. Ele foi expulso à força e agora ele está tentando manifestar, ele está tentando manipular, ele está fazendo, não só tentando, como ele está conseguindo. Ele está dizendo coisas incríveis, ele está sendo próspero e a sua ira está sendo manifesta. E daí o que acontece? Né? Lembra quando a gente fala lá em João 4, a gente não, né? Quando Jesus fala lá em João 14, quem vê o Pai vê a mim, vai ser a mesma coisa da gente olhar, assim como nós vemos Deus no Cristo, provavelmente nessa manifestação de alta exaltação dele, a gente vai olhar e falar, mano, isso daqui é o próprio, tá ligado? Porque diferentemente do Filho do Homem, o filho do capiroto, ele não se esvazia de si, da sua glória e deixa seu trono. Ele se enche de si, rouba a glória e tenta tomar um trono. Diferentemente de Filipenses 2, ele tenta fazer o contrário. Ele tenta fazer com que essa autoexaltação dele faça com que nós, Gustavo Souza, nós venhamos dar o que? A atenção às suas conversas, às suas falas incríveis que ele está dizendo, às suas grandes lisonjas, aos seus grandes enganos. Exatamente. Acho que dos dons do Espírito que nós mais precisamos nesse tempo é esse, do discernimento. Não nenhum outro, do discernimento, principalmente. Porque o do discernimento é o que nos vai fazer poder enxergar e perceber essas coisas, né? E aí a gente pode voltar lá agora para Mateus 24. Calma aí que foi para Marcos. Mateus 24, quando Jesus ele continua. Então a gente falou um pouco aí sobre a abominação da desolação, né? Sobre a angústia de Jacó, né? E aí a gente agora pode voltar aqui e começar a rever, né? Então, quando a gente, recapitulando, né? Quando nós pensamos nesse período de sofrimento de Israel, e de todos aqueles, né? De todos nós que nos identificamos com o povo de Deus, que também sofreremos perseguição, a Bíblia existe que existem algumas fontes de pressão, né? Então, são os juízes de Deus, a fúria de homens pecadores e seus regimes, a fúria de Satanás e todas essas coisas, né? E em alguns momentos nós iremos ver que essa devastação que acontece durante esse período da abominação, ou angústia de Jacó, ou grande tribulação, é um período de juízo também de Deus liberado sobre o povo e sobre o pecado de Israel. Então, como a gente vê lá em Zacarias, quando Deus ele diz que ele reunirá nações contra Israel, né? Então, há também essas questões aí, né? E tá, beleza. E aí quando a gente começa a pensar nesse retorno do Cristo, né, nesse dia da vingança e tudo mais, pensamos essencialmente numa vindicação divina do povo da aliança, que tanto sofreu atrocidades insuportáveis de outras nações e tudo mais. Sabemos sim que o Senhor ele há de vingar todas essas atrocidades, todas essas coisas que foram sofridas na história, todas essas questões, mas nós precisamos entender de que elas são necessárias de acontecer. E daí Jesus ele diz assim, cara, então se vocês escutarem alguém dizendo, não, continue aí então, velho, tá tudo bem, não vai acontecer nada demais não, permaneça, não. O Cristo tá dizendo, velho, foge de Jerusalém, foge da Judéia, mano. Não permaneça aí. É Jesus que tá dizendo, tipo assim, não é a ONU, não é a paz mundial, não é esses trem, tipo, vai, tá tudo certo. Não, Jesus ele tá falando, velho, foge. Foge. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar nenhuma coisa. Esqueça suas paradas, saca, velho? Esqueça seus tijolos, esqueça suas construções, esqueça aquilo que você tem, esqueça seus bens materiais, esqueça essas coisas, porque está acontecendo algo que você precisa fugir. É um tempo sem precedentes de sofrimento para o povo judeu nesse tempo, e Jesus está dizendo, foge daí, moço.
foge daí, não continua aí não. E será um tempo onde a gente vai poder ver muita coragem ante ao povo judeu, ante a nós também, muita bravura sem precedente nenhuma, sacrifícios em amor acontecendo, altruísmo, espírito sendo forjado no sacrifício, cujo qual a igreja jamais viu antes e jamais verá no futuro. Vai ser nesse tempo. Vai ser nesse tempo. Vai ser um tempo onde a gente vai olhar e vai falar assim, cara, e aqui, Deus, por favor, me ajuda. Tipo assim, a gente vai olhar e vai falar assim, mano, o holocausto não foi nada antes disso. Saca? Que a gente vai olhar e vai falar assim, mano, a guerra de Yom Kippur não foi nada sobre isso, diante disso. Essas coisas foram eclipsadas, se tornam pequenas, minúsculas, diante de tudo aquilo que há de acontecer. Né? Esse é o tempo clímax do negócio, é o tempo ápice, antes que o céu se fenda. É um tempo onde a gente vai olhar e vai falar assim, cara, o que Jesus diz assim, no versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Então a gente pode pegar tudo aquilo que aconteceu de Gênesis, e gente, tem uma história lá na Bíblia que tem um homem que mata mais de 1000 negros em um dia só empurrando as pilastras assim, Sansão matando os filisteus, em um dia só. Um dia só. Tá falando assim que o que vai acontecer aqui nunca houve durante todo o período da Bíblia, desde o começo, e nunca vai haverá, e nunca mais vai acontecer, nem tampouco haverá jamais. Então imagina o que não vai acontecer. E eu fico pensando, cara, isso me dá muito medo, mano. Isso, além de me ofender muito, tipo assim, de uma maneira extrema, tipo assim, eu fico extremamente ofendido de verdade. Isso precisa gerar dentro de mim, tipo assim, zelo, compaixão, temor. Se isso não gera dentro de mim, todas essas coisas é vão. É vão. Todos esses estudos é vão. Todas essas leituras é vão. Se eu olhar para cada uma dessas coisas e pensar, cara, foi como o Wilker ele falou, de, tipo assim, nós não sabemos quando nós falamos, ó, se fendesses os céus, nós não sabemos de, tipo assim, da magnitude que há nessas coisas, de, tipo assim, se nós soubéssemos, talvez nós seguraríamos um pouco mais o nosso clamor antes de falar essas coisas, porque, de fato, se essas coisas aqui não gerarem um coração contrito diante do Senhor, em prol dos meus irmãos que estão lá e em prol de nós, é vão, é literalmente vão. Literalmente vão, né? E aí Jesus ele continua, né? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Por quê? Porque a manifestação do Cristo, da segunda vinda de Cristo, será manifestada como? Lembra lá quando a gente falou no começo da aula, tem 4 coisas, né, que determinam, que nos mostram, então, algumas questões. Então, o templo, né, a cidade, a segunda vinda e a sua recepção. Então, a recepção, a segunda vinda e a recepção de Cristo não é com pessoas dizendo, eis ali o Cristo, mas é com pessoas dizendo, quem é este que vem sobre os montes? Bendito é este que vem. E vem como vestes de sangue, como de escarlata. E por que está com essas vestes? Porque foi como eu pisei o lagar. Então, a recepção do Cristo não é com alguém dizendo, eis ali o Cristo, ou eis ali o Cristo. É dizendo, bendito é o que vem enquanto olham seus olhos para os montes. Enquanto a gente está vendo os pés do que anunciam as boas novas, dizendo, o rei está vindo. E os atalaias dizendo, ele está chegando. Saca? E ele continua, surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais, prodígios, que se fora possível enganariam até os escolhidos. Então, pera lá, gente. Como valentes correrão como homens de guerra. Calma aí que a gente já continua aqui, deixa eu ler aqui. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um do seu caminho, e não se desviará de sua fileira. Ninguém se apertará a seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Vocês estão entendendo? Tipo assim, o cara vai pular numa espada, vai transpassar o cara, não foi ferido. Não rolou nada, não aconteceu nada. É bizarro, velho. É bizarro. E aí, olha só, e farão tão grandes sinais, falarão tão grandes coisas, e enganaria até os escolhidos.
E aí volta naquilo que a Gabi falou sobre discernimento de espírito. Então, pera lá, não é porque alguém está dizendo que o vento está indo para algum lugar que de fato talvez esteja indo, porque Miqueias vai dizer o quê? Que há um vento de falsidade. Então, pera lá, o rio de Deus está fluindo, não sei o quê. A besta também faz fluir rios. Então, calma aí, não é porque uma perna cresceu que necessariamente seja, porque estão fazendo grandes sinais e prodígios. Então, há necessidade do discernimento do que só rejeitamos o falso conhecendo o verdadeiro. Exato. E isso, velho, somente o discernimento do que é verdadeiro nos trará a certeza daquilo que é falso. É o que acontece em Daniel 11, como a gente leu lá no comecinho, que fala que eu vou até reler, que fala assim, ó, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Ao povo que conhece ao seu Deus. Isso que a gente nem entra na questão de, tipo, dos tantos pastores, de tantas coisas que creem em diversas coisas, mas pouco se manifestam em relação ao Senhor. A esses a gente precisa ter em nossos corações um clamor ao Senhor muito maior ainda de misericórdia e de necessidade de colocarmos de joelhos por esses, porque é como se houvesse vendas ainda em seus olhos. Então, quando é pregado ainda a eles Moisés, é como se tivesse venda em seus olhos, mas quando é pregado Cristo, então arranca-se as vendas dos seus olhos e eles contemplam como no espelho. Então, nós precisamos pedir para que o Senhor abra os olhos espirituais, para que eles recebam revelação do Espírito, então comecem a ter um entendimento, né? E aí o Senhor ele continua, e eis que vos tenho predito, então eu já tenho vos dito antes, portanto se vos disserem, eis que está lá no deserto, não saia, eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Boa. Mano, nós começamos falando aqui de, tipo assim, do 1 ao 14, nós não conseguimos dizer, tipo assim, cara, do 1 ao 14 a gente, mano, não sei o dia e a hora, não sei o momento, mas do 15 em diante, quando o 15 acontece, o Senhor ele começa a dizer, cara, você pode começar a calcular o dia e a hora. Com base em quê? Com base na profecia. Com base onde? Você pode Daniel, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, Obadias, são homens que você pode olhar e falar assim, cara, o Senhor ele deixou, né? Então, mas Alan, o Senhor ele virá como um ladrão. Não para mim, me desculpa. Para mim não, porque eu não espero um ladrão na minha casa, mas o meu Senhor eu espero muito. Então, para mim ele vem como um amigo e ele disse que a amigo é quem faz aquilo que ele manda, e não somente quem é que faz aquilo que ele manda, mas a estes ele chama de amigo e faz o quê? Deixa ver o que o pai está fazendo. Então, pera lá. Para mim, o Senhor não vem como ladrão, não. Eu não espero um ladrão na minha casa, mas o meu Senhor eu espero muito. O meu Senhor eu espero muito. Então, quando o Senhor ele começa a dizer sobre toda essa questão, opa, alguém levantou ali a mãozinha, pode open your mic and sing, Aí, bro. só um adendo, né? Em Tessalonicenses fala que Deus já apareceu como um ladrão, Jesus apareceu como um ladrão para o filho das trevas. Por quê? O filho das trevas vive uma vida que não vigia, né, velho? Então, tipo assim, eles não vão esperar o Messias vir. Eles simplesmente não esperam o Messias vir. E quanto os santos, não. Os santos a gente está preparando para esse dia. É diferente. É isso, mano. Nós estamos nos preparando para esse dia. É o dia cujo qual fará sentido todo o anseio e desejo de nossas almas, o dia para qual nós vivemos, o dia da volta do nosso Senhor e o dia do qual ele vai consumar aquilo que ele prometeu para um homem chamado não somente Jesus, claro, né, mas chamado Abraão, cujo qual ele falou, ele prometeu um povo, ele prometeu uma nação, ele prometeu uma cidade, ele prometeu nações, povos, ele prometeu uma cidade, ele prometeu um filho, né? Então
Deus ele vai cumprir a sua promessa. E se, assim como algo foi quebrado lá atrás, algo será restituído aqui na frente, né? Então, todas essas questões em relação à restauração do Senhor, em relação à escatologia, à vingança do Senhor em relação ao seu povo, diante da controvérsia que ele mesmo tem contra o seu povo, porque o seu povo pecou, o seu povo falou, vai acontecer e se faz necessário acontecer, mas na certeza de que todo esse movimento escatológico de Deus ele nos levará a um mesmo lugar, a um lugar onde o Senhor habitará entre os homens, em um lugar onde a gente pode ler de que Deus agora não mais habita nos céus, mas eu vi a cidade santa descer e se colocou em terra, e Deus agora habita entre os homens. E agora aquele choro da mãe que fugiu em meio ao inverno, em meio ao sábado, do choro da mãe que foi assolada e assombrada, é secada não pela mão do seu marido, não pela mão do seu filho, mas pelas mãos do próprio Deus. Então, a esperança vindoura, a esperança futura de uma vida vivendo com o Senhor há de chegar. E é isso, antes de findar, eu queria ler uma paradinha com vocês. Vocês não querem falar nada? Tem certeza? Eu não. Tá. Beleza. Apocalipse 11, do 2 ao 3 diz o seguinte: Mas deixa o pátio que está fora do santuário, não meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei às minhas duas testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Daniel 12, do 6 ao 7 diz o seguinte: Eu perguntei ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quanto tempo haverá o fim dessas maravilhas? Então ouviu o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e a metade de um tempo. Quando o poder do povo santo tiver sido destruído, todas essas coisas se cumprirão. Bom, com essas passagens e todas as outras que a gente leu, de Daniel principalmente, foi onde a gente mais se ateu aqui junto com Mateus 24, a gente consegue ter uma clareza um pouco maior do que essa abominação da desolação ou angústia de Jacó, né? E uma duração do período de tempo, um pouquinho mais de clareza também dessa angústia, conhecido como a grande tribulação de 3 anos e meio, né? E é isso, gente. Findou. Que isso, cara? Acabou já? Findou. Que isso? Glória a Deus. Olha lá, Mavi, Juliana, Gabriela. Tudo bem, gente? Oi, Mavi. Eu cheguei no meio da aula? Sim, Gabi. Toda quinta-feira tem. Pode comigo. Semana que vem vai ser Oh, pra na hora que eu cheguei no meio ou você tinha acabado de começar? O Alan te dando uma intro bem rápida e a gente foi seguindo. Que assunto gostoso. Gente, que horas que começa? Aí. Às 9h30. Ah, e uma coisa que eu esqueci aqui de comentar, né? Voltando. Em Daniel 10, conta sobre, eu acredito que quando Daniel está orando, e ele fala sobre o Império Persa e tudo mais, né? Eu acredito que isso aponta muito para uma igreja intercessora, saca? Dos últimos dias. Então, antes de entrar, há uma igreja que está ali orando, está intercedendo, está se colocando nesse lugar de oração. Não uma igreja passiva, mas uma igreja ativa diante dos preceitos e dos juízos de Deus, saca? De tipo, cara, tudo isso é muito bom, mas não fico eu parado, saca, mano? Cara, isso é tudo muito legal, mas eu não fico eu parado, porque o Senhor ele nos quer de fato que nós estejamos entre o pórtico e o altar de todas as maneiras, saca? Diante de todas essas questões, porque apesar dessa questão do sofrimento, apesar desse tempo de angústia de Jacó, todo esse sofrimento escatológico de Israel, a gente precisa lembrar que é um tempo de salvação e libertação escatológica também, que apesar da tribulação, de todas essas questões, o alvo
ainda é a libertação e a salvação. E isso pode nos fazer entender o quão longe Deus vai junto aos seus juízos. O Wilker tá levantando o dedinho ali, ó. Eu tô vendo. Cara, posso fazer uma pergunta rapidinho? Só uma pergunta. Uma pergunta aos universitários de plantão, né? Igor, rapaziada toda que tá aí. Galera, Zacarias 14, Messias vindo sobre o Monte das Oliveiras. O monte, ele se parte ao meio, correto? Parte ao meio e um vale, do nada um vale passa a existir. Pergunta: o Messias passa com o povo de Deus durante a tribulação ali ou no final da grande tribulação com o povo de Deus nesse vale? Vai lá, Wilker. Você é muito mais capaz de responder do que qualquer outro aqui. Não conheço sobre Zacarias e não me foge. E não ouso. Tem mais saída que vier. Larguei e sai correndo. Não ouso falar sobre Zacarias. Não tenho coragem ainda. Ainda que eu tenha falado um pouco hoje. Não ouso. Tá, Você é pai na invasiva aí, cara. Tem um capítulo, um pouquinho antes de Zacarias também, que ele vai falar de passar a parte pelo fogo. Mas tem um outro capítulo que é o, se eu não me engano, é o 12. Que ele vai falar, vou puxar umas partes de cabeça, mas ele vai dizer que sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de graça e de súplicas. Então eles olharão a mim, a quem transpassaram, e chorarão como aquele que chora pelo unigênito, e prantearão amargamente como aquele que pranteia pelo primogênito. É difícil pegar o truque do que ele está perguntando. Deixa eu ver, só me situar, para eu ver se eu entendi muito bem a sua pergunta. Você está perguntando o contexto do vale sendo aberto para um povo passar. Você está perguntando por que esse vale está sendo aberto para o povo passar e em que lugar dos acontecimentos da cronologia esse evento se encontra, é isso? Exato, mas exatamente isso aí. Uhum. É aí que eu quero chegar. Por que a Bíblia está falando, nessa profecia de Zacarias, que quando Jesus voltar vai ter um povo que diz assim: então olharão a mim, a quem vocês transpassaram? Porque ele está voltando para os judeus. Entende? E esse é o grande ponto. O que a Bíblia está descrevendo é que existe, no final da grande tribulação, um arrebatamento no qual a igreja sobe e é revestida de poder. Só que existe também um povo que, apesar deles serem remanescentes, eles ainda não criam em Jesus. É por isso que eles estão se lamentando. Você está entendendo? Eles estão olhando para o céu e vindo: era ele o Messias que a gente esperou esse tempo todo. E agora eles se arrependem, porque Deus derramou sobre eles um espírito de graça e de súplicas. Só que quando isso acontece, Jerusalém já foi espremida. As nações já estão ao redor de Jerusalém. É como Jesus diz da primeira vez, quando ele termina de pregar em Jerusalém, ele vai dizer assim: Jerusalém, se tão somente nesse teu dia conheceste que a tua paz pertence, mas agora os teus olhos estão fechados. E aí Jesus vai continuar dizendo: e dias virão em que os teus inimigos te sitiarão, te cercarão de trincheiras e te apertarão de todos os lados. São as nações congregando ao redor de Jerusalém. E ele vai continuar dizendo, ele vai dizer assim: e destruirão a ti e aos teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da sua visitação. É como se, pelo povo ter perdido o tempo da visitação, então Deus começa a provar aquele povo no fogo para que no final eles reconheçam que Jesus é o Senhor. Então você tem basicamente 3 grupos distintos aí no tempo do fim. Você tem nações que colocaram a marca da besta e se ajuntam contra Jerusalém, porque elas querem destruir
tudo que existe lá. Você tem pessoas remanescentes das nações que não colocaram a marca da besta, mas que também eles não fizeram parte ativa da igreja. E é isso que muitas pessoas confundem. Mas esse povo, eles vão passar eles vão passar a virada do milênio sem receber corpos glorificados, mas vivos. E é esse o grande ponto. Quando você lê o templo de Ezequiel, vai falar que existe a linhagem dos Adoquitas, que eram descendentes do sumo sacerdote levítico. Ela vai ser restaurada no templo, ou seja, nós estamos falando de uma linhagem de pessoas que não receberam corpos glorificados. Da mesma forma, vai falar que no milênio, as pessoas do Egito vão ir até Jerusalém para a festa dos tabernáculos, e as nações que não forem até a festa dos tabernáculos, elas vão sofrer castigo, não vai chover sobre a terra deles. Ou seja, Deus está dizendo que vão restar nações restantes, e uma delas é o povo judeu, o povo remanescente, que vai ser salvo das nações ao redor quando eles verem Jesus vindo nas nuvens, porque Deus vai derramar sobre eles um espírito de graça e de súplicas, ou seja, eles vão se arrepender, só que eles não virarão um milênio com corpos glorificados. E existe o povo que é arrebatado no dia da vinda de Jesus. Este sim recebe corpos glorificados. Quando Zacarias está falando do Monte das Oliveiras sendo aberto para fazer passagem, é para fazer passagem para esse povo que não tem um corpo glorificado. Por quê? Porque quando Jesus vem, o dia do Armagedon também está vindo. Então ele está preparando o caminho para uma grande guerra que vai existir. É o que fala em Joel 3, que Deus diz que vai congregar todas as nações no vale de Josafá. Ele diz até assim: então santificai uma guerra, suscitai os valentes, convocai os homens de guerra, convertei os vossos arados em espadas e as vossas foices em lanças. Ou seja, ele está chamando as nações para a guerra, porque ali Deus vai julgar todas elas. Está respondida a pergunta? Ah, que bom. Mano, que é isso? Eu amo vocês. Meu querido, você é tão necessário. Meu querido, tu largou um kamikaze na minha resposta. Muito obrigado. Que foi isso? Por que você é tão necessário? Pô, gente, eu tô... A cara da Mavi, cara, da Maria Vitória. Meu Deus. Pô, eu tenho que agradecer o Alan demais, porque por causa dele que eu conheci todo mundo, assim, eu não conhecia quase nada do que o pessoal falava, eu vivia isolado do mundo. Eu lembro que anos atrás eu citava algumas coisas de catologia pro Igor. O Igor, pô, velho, não entendo não, mas um dia eu vou entender. E estamos aqui hoje. Começo de 2018 isso aí, mano. Comecei a estudar metade de 2018 pra cá. Mas eu tenho uma pergunta, Alan. Tu citou os persas e falou, eu não sei se eu entendi bem, mas você falou assim que Daniel entendeu dos persas, libertação, e como que, tipo assim, me explica melhor isso, porque eu já fiz uma conexão aí que eu nunca vi em lugar nenhum, mas às vezes eu penso que eu tô doido, mas às vezes eu penso que não. Tá. Você terminou a pergunta? Sim. Ah, beleza. Eu quero entender melhor o que você pensou quando você disse Beleza. os persas. Boa. Em Daniel 10, né? Fala assim que no ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era é verdadeiro, envolvia um grande conflito, né? E daí, naqueles dias, né, Daniel começa a falar, né? Eu estive triste por 3 semanas, né? Alimento desejável eu não comi, carne, vinho, nada disso entrou na minha boca. Ele não... Então, uma coisa aqui, né? Só um adendo. O jejum de Daniel, né? Não é só ficar sem comer carne, essas coisas, sem passar perfume também, né? Então ele continua aqui falando: não me ungi com unguento até que se cumpriram 3 semanas. Daí ele vai falar assim:
Levantei os olhos, eis um homem vestido de linho e tudo mais, né? E daí ele continua falando, né? Então, estava acontecendo algo, né? Tava acontecendo algo ali no terceiro ano de Ciro, né? Que era o rei da Pérsia. E aí o que acontece? Daniel, ele se vê diante da situação que estava rolando e ele se coloca em quê? Ele se coloca em oração. Ele se coloca ali em intercessão. E aí o que acontece? Vem o anjo, né? Acho que é o anjo Miguel. Eu tô errado ou tô certo? Não sei. É um anjo. Vem dois anjos, na verdade. São dois anjos, né? Que Miguel vai... é arcanjo, mano. Não, mas tipo, arcanjo. Não, mas tipo assim, que ele vai falar assim, Daniel, não temas, né? A sua oração foi ouvida desde o início. Só que daí Ciro, rei da Pérsia, se eu não me engano é isso que ele vai falando, né? Ele começou a impedir e tudo mais, e só agora que chegou a ti a resposta. Não Ciro, né? O principado O da príncipe Pérsia. do reino da Pérsia me revestiu 21 dias. E aí vai falar assim que o Miguel, o primeiro dos príncipes, né, veio para ajudar. E aí ele fala assim que ele ficou ali com o rei das Persas, né? E aí ele vai falar: agora eu vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros, né? Porque a visão ainda não é para agora, né? Então ele tá falando: a visão ainda não é agora, ainda é para muitos dias. Eu falar isso, né? E aí ele fala assim, falando comigo essas palavras, abaixei meu rosto à terra e emudeci, né? E aí ele vai continuar, e alguém semelhante aos filhos dos homens e tudo mais, estava diante de pé de mim, sobrevieram-me dores e não ficaram coisa alguma, né? Então, beleza. Diante da situação do que estava acontecendo, e aí foi a ligação que eu fiz, né? Em relação à igreja do fim. Da gente olhar as coisas que tá acontecendo, do nada Miguel dando a carteirada, não, tipo, pastor não, tipo, anjo não, arcanjo. Ah, pô. Daí, tipo assim, a associação que eu fiz, né? Daniel, ele fala assim, né? De tipo, Daniel não, né? O arcanjo fala assim, né? Pra Daniel, tipo assim, essa visão não é pra agora, é pra daqui muitos dias. E aí, o que eu fiz aqui na associação, trazendo, claro que o contexto aqui de Daniel não é esse, mas trazendo a nós, tendo em vista de que se isso não for algo prático na nossa vida, se a escatologia, como qualquer outra doutrina bíblica, não for algo prático na nossa vida, ela é vã, né? Então ela é só mais uma coisa, né? E daí trazendo algo prático à nossa vida, que penso eu, se todas essas coisas em relação à grande tribulação ou tudo isso que nós temos visto não gerar esse sentimento de Daniel, que gerou nele, lá em Daniel 10, no começo, eu me senti triste, me coloquei em oração, e então quando eu vi a resposta do que havia de acontecer, eu emudeci diante de Deus. Não me levar a esse lugar de intercessão é vão. Então quando eu vejo Daniel, em Daniel 10 e Daniel 8, Daniel 9 está falando do quê? Da grande desolação também. Tá, Daniel 8 começa a falar sobre a grande tribulação, continua ali, Daniel 10 tem essa pausa para falar disso, Daniel 11 Daniel 12 volta. É como se fosse aquela parada de Coríntios, né? Então fala de dons, aí amor e dons de novo. É tipo aquela pausa, né? Então entre a grande tribulação 8, 9 e grande tribulação 11, 12, fala de uma intercessão de Daniel. E aí eu vejo nós, como igreja do fim, não somente olhando para essas coisas de uma maneira passiva, mas como Daniel diante da situação. Ativos em oração, em clamor ao Senhor, para que Ele nos mostre o que há de ser e com o coração rendido de fato a isso. Porque eu acho que foi como a gente tinha falado no comecinho do negócio, né? Do que a gente estava falando. De que todas essas coisas, eu acho que todo mundo já tem até falado sobre isso, né? De todas essas coisas que nós temos estudado, de tudo isso que a gente tem aprendido, não é para nós estarmos corretos ou cheios de razões ou cheios de coisa, mas para que nós possamos dar frutos de fatos e frutos que permanecem, para que nós sejamos uma ferramenta na mão do Senhor em tempo oportuno, né? Como fala em Daniel, para nós podermos abençoar as nações, né? Como fala em Daniel 11 lá, tipo, os sábios estavam ensinando a muitos enquanto caiu a espada. Então, se todas essas coisas não nos levar a esse lugar onde nós abrimos mãos da nossa ideia ou ideologia do que nós achamos que somos e nos colocamos nesse lugar, como Daniel se colocou, de oração, de intercessão pelos outros e de não mais querer ter a razão para mim, mas querer ser uma bênção na mão dos senhores para dar fruto que permanece, é vão. Não sei se respondeu. Sim, não, com certeza, e faz muito sentido, senão viramos só teóricos, né? E aí isso torna o conhecimento inútil, nos tornamos obesos intelectuais.
Depois eu te dou ideia no que eu pensei, mas é porque é realmente um negócio meio doido, aí eu vou pedir sua opinião. Mas, cara, faz muito sentido. E, tipo, outra coisa legal, por exemplo, que você falou, é que as testemunhas, o texto que você leu de Apocalipse, ele fala que para não medir o átrio, porque o átrio vai ser pisado pelos gentios, né? E é interessante que o átrio é como se fosse uma representação do corpo exterior, do nosso corpo, enquanto o lugar santo se torna a alma e o santíssimo a representação do próprio Espírito. E lá no quinto selo, João fala que ele viu debaixo do altar a alma daqueles que foram mortos por causa do testemunho. E eu penso que isso está diretamente ligado com o abominável da desolação, porque nós estamos falando de testemunhas sendo massacradas e o átrio delas é destruído. É por isso que o anjo diz, não meça o átrio, porque o átrio está sendo pisado. O corpo. Exatamente, mas não a alma e não o espírito, porque isso é intocável e selado por Deus. E até interessante porque quando fala que viu a alma debaixo do altar, ele muito provavelmente está falando daquele altar de bronze que ficava do lado de fora do tabernáculo, que era o altar do julgamento. Mano, é isso, velho. Tipo assim, é que nós não vencemos por nós amarmos muito a nossa vida ante a face da morte. É da gente olhar a nossa vida ante a face da morte e não amarmos ela demais. E falar, velho, é o átrio somente, tá ligado? É só o átrio, tipo, há algo superior, há algo mais valioso e há algo maior. E isso é superior a todas as outras coisas. Então, não é um... Hoje há uma romantização muito grande, né? Sobre o martírio de uma coisa que não é romântica, né? Então, uma esposa recebendo seu marido cortado ao meio, como fala em Hebreus 11, não é nem um pouco romântico, não é nem um pouco legal. Uma filha vendo seu pai sendo apedrejado até a morte. E a gente romantiza bastante, né? Mas há uma coisa bela nessa romantização de tipo, cara... Deus, ele nos chama pra cair a fio de espada, tá ligado? Deus, ele matou o filho dele numa cruz, mano. Aleluia. Amém. Isaías 53, Deus moeu Jesus, tipo, não foi os judeus, não foram os romanos, não, foi Deus. E ele não somente moeu Jesus, como ele se alegrou nisso, né? Então que nós possamos ser também frutos de alegria ao Senhor em sermos moídos por ele durante esse tempo, em sermos participantes do sofrimento de Cristo e testemunharmos a sua dignidade, tão bem como o poder da sua ressurreição, porque há uma glória em padecer. Filipenses 1, assim, a vós foi dado não somente a graça de crer em Cristo, mas também de padecer pelo Senhor. Então, é uma graça dada pelo Senhor, não é nenhuma honra, não é nenhum mérito, não é nada, é só uma graça de Deus. Deus julgou que aqueles que morressem fossem dignos de morrer por quem Ele é. E isso é belo, né? É triste, mas é contente. É doido, mas é o Evangelho, né? Beleza de Deus. Beleza de Deus. E Alan, assim, não tem como fugir do sofrimento, né, mano? Se a gente já sofre em vida sendo forjado com cara de Cristo, dia após dia, cara, imagina esse período aí. Véi, Vai ser um período de purificação e glória jamais vista na história da igreja, cara. Vai ser algo assim... eu acho que... Eu peço a Deus pra estar vivo, cara, nesse período aí, cara. Eu quero ver com meus olhos a profecia bíblica se cumprindo. E a gente pode, né? Porque pode ser que estejamos, né? Que durante 2000 anos ninguém nunca viu Israel voltando para sua terra, né? A gente tá vendo Israel de volta a uma terra. Então, vocês estão de volta na sua terra, eles podem ter de volta um templo. Se eles podem ter de volta um templo, pode ser destruído, pode ser cercado, podem profanar o templo. Mano, e quando isso acontecer, quando profanarem o templo... Venham, subamos a Sião. Cara, Isaías 2. Mano, tá maluco, cara. Subamos e aprendamos o Senhor, velho. A lei vai sair de Jerusalém, cara. Ou seja, a Bíblia... Rian levantou a mão. Vai ser a Torá, querido.
Ô, mano, deixa eu te falar um negócio que eu acho muito interessante acerca do... Quando nós abordarmos o estar acordado, né? O estar ligado acerca da grande tribulação e não ser pego de surpresa, é que uma vez eu ouvi uma frase que eu acho muito interessante, que cabe muito nesse contexto que nós estamos estudando, né? Que a melhor forma de você vencer um exército é você convencer ele de que não existe uma batalha. Então, por exemplo, quando a gente pega, acho que é 2 Samuel, ou acho que é 1 Samuel, os filisteus, eles chegam para o povo, lá para Saul, para Jonatas, e eles fazem a seguinte proposta. Eles viram para eles e falam assim, vamos fazer o seguinte, vocês não fabricam mais espadas e vocês vão trazer as espadas para nós, os filisteus, amolarmos elas para vocês. Então vocês vão viver a vida de vocês de boa, como se não tivesse mais, nós estamos em paz, não vamos ter guerra entre os nossos povos mais, só que eu vou cuidar do armamento de vocês. Então o que o povo fazia? O povo entregava as armas para os filisteus amolarem. Então o tempo foi passando, e por um milésimo de segundo, a ideia deles não bateu. O que aconteceu? Não tinha mais ferreiro entre o arraial do povo de Saul. Então não tinha mais ninguém que sabia mexer com arma no meio deles. Ou seja, os únicos que tinham espada era Saul, Jonatas, eu acho que só mais um. O resto do povo não tinha mais espada. Porque eles entenderam que nós não precisamos nos preparar para isso, afinal, os filisteus nos garantiram paz, ou seja, não vai haver uma guerra. Então, sempre que nós precisarmos de algo, se a gente precisar de um canivete, se a gente precisar de algo, é só a gente ir até eles que eles vão amolar para nós. Foi dito e feito. À medida que os ferreiros eles foram passando para o lado dos filisteus, quando os filisteus tiveram a noção de que não tinha mais armas em Israel, a primeira coisa que eles fizeram foi invadir e matar todo mundo. Você entende? Então, tipo assim, o despreparo também vai causar um eterno peso de arrependimento. Então, tipo assim, se nós, aqueles que, como em 2 Pedro fala, que nós aguardamos e nós apressamos, se nós estamos acordados, existe sobre nós um zelo, existe sobre nós um temor de... Nós precisamos preparar um povo também. Então, tipo, quando nós pensarmos sobre estudar a escatologia, ou quando nós pensarmos sobre abordar, igual a Gabi está falando aí, tipo, gente, eu não tenho acesso, eu sou nova nesse assunto. Isso é algo que deve gerar em nós uma alegria muito grande, porque nós estamos sendo responsáveis por não deixar um povo de mão vazia. Porque daqui uns dias a galera vai entender que a Bíblia não é um conto de fadas. O Victor Vieira falou algo muito incrível lá na conferência esse ano. O Bruno até bitolou comigo, porque ele falou assim que esqueçam dores de parto, esqueçam grande tribulação. Nos dias atuais, o Senhor está trazendo Israel para o centro. Olhem para lá. Essa é a mensagem que Deus tem passado nesses dias. Olhem para Israel. E, mano, entendam que de lá provém todas as coisas. E isso que você falou é muito, muito pesado e é muito real em relação ao tempo do fim, que nós ouvimos bastante sobre nós sermos a geração de João Batistas que prepararemos o caminho do Senhor, né? Mas a gente esquece lá, Lucas 1,17 fala algo de tipo, ele irá diante dele no espírito de Elias e fala assim, converterá o coração dos pais aos filhos, os rebeldes, a prudência dos justos, e daí ele fala assim, com o fim de preparar um povo para o Senhor. Então, fala que nós iremos preparar um caminho de fato, mas a finalidade é a preparação de um povo. Então, Deus ele não vem para um caminho. Deus é o caminho. Ele vem para um povo. Né? E um povo... Aí é o que a gente leu em Daniel 11. Tipo assim, os sábios estarão ensinando a muitos enquanto caem a fio de espada. Então, enquanto a gente está preparando um povo, a gente vai ver o Rian ensinando alguém sobre, cara, isso daqui tá acontecendo por conta disso, puf, tomou um tiro na cabeça. Mas ensinou, tá ligado? Então, não amando ali a vida a fim de preparar o povo, como você falou, velho. Louvado seja Deus, mano. E galera, hoje a necessidade da edificação de comunidades proféticas, sabe? Um povo, edificar um povo para ver e ouvir a Deus, sabe? Como, cara, então, tipo assim, é um peso, cara, muito grande e uma responsabilidade muito grande, cara, aquilo que a gente tá tendo acesso. É como o Ian falou. Cara, a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Para fazer, para instruir nossos irmãos, instruir a outros irmãos de outras comunidades,
regiões, locais, contexto de trabalho, curso, faculdade, sabe? Aplicar isso de uma forma prática, mano. Falar, ó, cara, então, pegar o evangelho de forma prática, né? Que nós isso sirva também para nossa pregação prática, sabe? No trabalho ou na faculdade. Por exemplo, no meu trabalho tem gente sedenta pelo evangelho, mano. É isso aí, mano. Sedenta, com fome pelo evangelho. Os amigos lá do trabalho, lá, bombeiro lá, qual é, João? Fala mais desse evangelho aí, fala mais disso aí. Mas eu trabalho pra fazer, não preciso ficar o dia todo falando com o cara, porque tem demanda do seu trabalho, mano. Então, tipo assim, mano, Tá doideira. cara, olha só a nossa responsabilidade, a responsabilidade. Então, cara, que Deus nos batize com o santo temor nesse tempo, sabe? Sim. Então, mano, é isso. E tipo assim, mano, algo que eu acho muito incrível quando nós falamos sobre o ato de preparar um povo ou preparar alguém, é que basicamente nós, diga-se de passagem, escatologicamente falando, nós não estamos preparando alguém para assumir o nosso lugar. Nós estamos preparando companheiros de jornada. Então, ou seja, quando nós pegamos uma criancinha ou nós pegamos um junior, beleza, mano, nós vamos preparar o cara. Só que eu tenho 22 anos. Daqui 30 anos eu vou ter 52. Eles vão ter 30, então eu vou estar vivo ainda, você consegue entender? Então, tipo assim, eu não estou preparando alguém nesse sentido de longo prazo. Na verdade, eu estou garantindo companheiros para a jornada que eu vou trilhar. Então, quando eu falo, tipo assim, nós precisamos edificar a comunidade profética, nós precisamos instruir pessoas no ensino do fim, a não buscar por curiosidade, mas amar e ansiar o dia da vinda do Senhor, basicamente é como uma galinha que coloca uns pintinhos debaixo do braço, tipo assim, vem comigo. Nós estamos indo para o mesmo lugar. Eu não vou preparar vocês para vocês ir sozinhos. Eu estou preparando vocês para vocês virem comigo. Vocês conseguem? Ou eu estou ficando doido? Se eu estiver ficando doido, vocês podem me falar. Velho, eu acho que é isso, né, Nada, mano? mano. Tem sentido, tem sentido. É uma comunidade, né? É uma comunidade. O Senhor, ele não vem pro Rian. Ele não vem pro Rian. Jesus, ele vem pra nós, como Eu comunidade. penso que esse esquema de converter o coração dos pais aos filhos, ele casa bastante com o que acontece com a sociedade daqui a algumas décadas, porque basicamente o mundo está entrando em crise demográfica. E hoje, basicamente, nós temos gerações inteiras de filhos que odeiam seus pais e pais que se arrependem de terem tido seus filhos. Então, a tendência do mundo é que isso vai realmente só piorar. Quedas absurdas nas taxas de fertilidade, desestruturação de famílias no geral. Então, em muitos sentidos, eu penso que quando o espírito de Elias ele vem diretamente ligado em Malaquias 4, com a conversão dos corações de pais aos filhos, ele passa a ser bem isso que o Rian falou sobre preparar um povo que vai caminhar junto com você e que você está realmente preparando as pegadas desse povo, para eles irem além. Você está catapultando ele. Se eu ensinar, se eu explodir um prédio, eu vou ensinar a pessoa a explodir uma cidade, entende? É uma questão de levar as coisas além. Jesus prometeu que chegaria um dia do que os seus discípulos fariam obras ainda maiores que as dele. E eu penso que é exatamente esse o ponto do avivamento final das chuvas serôdias. Porque vai ter um povo que vai fazer obras maiores do que as que Jesus fez, não porque esse povo é melhor do que Jesus, mas porque Jesus veio criando em todo esse tempo as condições ideais para que esse povo fosse o máximo. Mano, louvado seja Deus. Ô, gente, atos de justiça que adornam. Tá muito bom isso aqui, rapaziada. Pô, Mano. Marcos, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Juliana, Gabi, vambora. Mano, Gabi levantou a mão, vai lá, Gabi. Fala, Gabi.
Tá bom. Ô, gente, eu posso orar aqui pra mim poder ir ali pra sala ali ficar com o pessoal e daí vocês continuam aqui? É como eu não tô em home assim e tal, daí. Então, gente, vocês falando aí, eu lembrei de um texto que eu tinha escrevido, acho que foi em maio, não lembro. Era sobre até família, né? Eu acredito que uma das coisas que vai diferenciar das pessoas que estão esperando pelo Senhor, que estão perseguindo o Senhor, são as pessoas que decidiram ter suas famílias sacerdotais, sabe? Tipo, famílias que... casais que desejam realmente ter filhos. Porque hoje você vê, as pessoas não... A maioria não pensam em casar, em ter filhos. E se casarem, às vezes não querem ter filhos, às vezes passam 20 anos e não adota uma criança sequer. E eu acredito que uma das coisas que vai diferenciar as pessoas que estão seguindo o Senhor vão ser famílias estruturadas, sabe? Pais que adotam as crianças, sabe? Não pode ter filho? Adota, sabe? Que vão mostrar o Senhor com suas famílias. Nem todo mundo vai casar, nem todo mundo. Mas eu acredito que é uma forma de estar completamente diferente do mundo, do que o mundo prega. Porque hoje o mundo não prega mais família, né? E eu acredito que é uma das formas que nós vamos nos diferenciar, sabe? Véi, sem dúvidas, né? A igreja não é formada por homens separados, distantes uns dos outros, né? Mas por famílias gloriosas, né, velho? A igreja gloriosa é completamente ligada a famílias gloriosas que vivem um pai, uma mãe, um filho comuns, mas que amam o Senhor e que o Senhor está assentados à mesa com eles no jantar enquanto assiste uma novela, zoeira. O senhor também tá na novelinha. Guys, vou morar rapidinho. Mas eu queria falar algo antes, sério. Tipo assim, é que eu tava lembrando, mano. Hoje mais cedo tava Rian e eu conversando. E a gente tava falando sobre Isaías. Quando Isaías fala lá de algo externo, saca? Tipo assim, é muita dor de parto e tudo mais. A gente tá gestante e quando pare, né? Quando vai ali dar a luz, é vento, né? Não sai nada e as manifestações externas, assim, da vida, assim, ela pode até parecer que tá sendo gerado algo, né, velho? Mas quando não é aquilo cujo qual o Senhor de fato quer e anseia, deseja, então é simplesmente vento que sai, né? Então, vamos supor, putz, mano, eu tô aqui, gestante, tá todo mundo vendo aqui a barriga grande, né? Então tá todo mundo vendo que tá acontecendo algo. Tá geral vendo que tá acontecendo algo, mas quando vai olhar por dentro, quando vai tirar de baixo, quando vai dar luz, não tem nada, né? Então é o que vocês todos falaram aí, de tipo, cara, não é só uma curiosidade as questões dos eventos escatológicos, nós não queremos estar externamente bonitos e dizendo, olha só o quanto que a gente sabe de escatologia, não. Não, tipo assim, nem um pouco, velho. A gente tá aqui, todos nós, tipo assim, cara, nós precisamos ser transformados por isso. Tipo assim, que ainda que não apareça a barriga de alguém que tá gestante, eu sei que há algo ali dentro, saca? Então, as 10 virgens, todas elas dormiram, né? Ainda que elas tinham externamente azeite, né? Mas internamente não tinham o quê? A bendita esperança de que o noivo logo vinha. Tardando o noivo, todas elas dormiram. Só que Jesus disse que ele não tardaria, né? Então eu perco a fé, perco a esperança de algo futuro. E aí eu faço que eu dormi, né? Então ainda que por fora meu azeite estava totalmente ali brilhando, olha só, tem um tantão de azeite, por dentro não havia esperança nenhuma de que o noivo estava chegando. Porque ele falou, eis que venho sem demora, mas tardando o noivo dormiram todas. Vai, cadê a bendita esperança do meu coração? Ainda que por fora esteja aparecendo o que eu tenho, por dentro, só vento. Que o Senhor possa, tipo assim, mano, usar, velho, dessas aulas, usar da escatologia, usar do plano dele, velho, pra
para fazer com que os nossos corações não sejam somente como que o Wilker falou, teóricos, coração teórico, não, mas que tem uma ortopraxia verdadeira dentro da gente, né? Toda ortodoxia, sem uma ortopraxia é só vão. Bruna Barros levantou a mão. É só porque você tá com pressa. Aí eu tô querendo zoeira. Tá ficando bom isso aqui. Não, posso... Você tá com tempo? Posso falar um negócio rapidinho? Compartilhar um testemunho. Não compartilhar um testemunho, mas assim, uma coisa que aconteceu que testifica um pouco daquilo que a gente tem falado aqui durante esses dias. Tipo assim, a gente tá falando sobre persistência, né, no fim, e sobre perseverança e senso de responsabilidade como igreja. Olha como ele já vem soltando mentiras. Não, falando sério. A gente tá falando sobre isso, né? E esse ano eu me coloquei à disposição dos abrigos na igreja, né? E é uma parada que eu nunca havia pensado e é uma frente que eu nunca havia pensado em estar, porque eu já tinha algumas outras coisas que eu fazia parte, que Deus tinha falado comigo, mas como era algo que estava tendo necessidade, e a gente faz parte do corpo, então a gente, cara, abraça aquilo que precisa ser feito, né? E aí, eu tô há 10 meses, né? Desde o começo do ano. E nessa última visita que teve, a gente tá falando, na verdade, sobre os dons do Espírito, né? Então, todo mês a gente tá vindo com um dom de Espírito diferente. A gente visita 3 abrigos. E aí, então a gente tá com 3 abrigos falando sobre os dons do Espírito ao longo desses 10 meses. E tipo assim, algumas crianças desses abrigos, elas são muito resistentes, né, ao evangelho. Crianças não, mas eu digo adolescentes, né? E aí eu não tenho, assim, é muito difícil alguém se abrir com você, assim, de primeira, né? Precisa criar um vínculo, uma amizade. Ela já participou do abrigo, inclusive nessa mesma igreja, então ele sabe como que funciona, né? E a gente sempre com muito cuidado, muito amor, né? Muitas pessoas ali, elas são... tem um histórico um pouco conturbado, né? Às vezes violentadas, né? Abusadas, seja sexualmente, ou então excesso de tapa e abuso físico, né? Enfim. E trauma também de rejeição. E aí a gente vem trabalhando com isso, né? Já vou desenrolar para vocês entenderem onde eu quero chegar com o assunto da escatologia. Mas aí, esse mês o tema era sobre domínio próprio e eu fui responsável por levar a atividade, né? Por desenvolver uma atividade. Eu desenvolvi 2 atividades muito breves e didáticas, né? Para falar tanto com as crianças quanto com os adolescentes. E assim que a gente chegou lá no abrigo, tinha um recém-nascido de 2 meses. E o que me quebrou é que quando a gente perguntou pra moça lá, né, pra tia que cuida, que trabalha lá no abrigo, qual que é o nome da criança? Ela falou RN, né? Ela não tem nome. E é uma criança, tipo assim, cara, de 2 meses de idade, irmã de outras 5 crianças lá no abrigo. E aí, falando um pouco sobre senso de responsabilidade, quanto igreja, nós estamos não só preparando um caminho, mas também chamando pessoas para participar disso, né? Para comungar junto com a gente e declarar que há um noivo que é a nossa esperança e que está por vir. Eu fiquei pensando, cara, tantas coisas que essas crianças já passaram, e esses adolescentes passaram e ainda passam. Tem uma criança aqui agora que não tem nome, cara, a pessoa não... Tipo assim, 2 meses de idade e a pessoa não é registrada. Tipo assim, o bebê não é registrado. Aí me veio 1000 coisas na cabeça, eu já, tipo assim, Deus, sabe? E ajuda a gente aqui a desenvolver essa atividade, porque minha cabeça já ficou... Tipo assim, eu já derreti ali, a menina também que tava com a gente se virou ali na hora, porque
vontade de chorar, acho que todo mundo sentiu, sabe? E aí a gente falou, a gente deu atividade, né? E, por incrível que pareça, muitos adolescentes que estavam muito resistentes ao longo do ano acabaram falando coisas e soltando algumas coisas. Tipo assim, cara, eu tô há 10 meses no abrigo. Em 10 meses, eu nunca havia ouvido muitos adolescentes ali falarem mais do que 2 ou 3 palavras. E nessa visita, eles falaram muitas coisas, assim. Tem uma menininha específica que nunca falava e nessa visita ela falou, ela se abriu pra glória do Senhor. E aí eu fiquei pensando assim, cara, não é um trabalho fácil, sabe? Gera em nós uma dor de parto também, sabe? Gera em nós desgastes, desconfortos. E eu tô falando com um abrigo que tem ali no máximo 20 crianças e adolescentes. Que em geral, tipo, escala isso pro mundo, sabe? Há um desgaste, tipo assim, não é algo fácil, né? É um trabalho árduo. Tipo, não é só a gente não tem que ter só uma resistência, uma firmeza em esperar Cristo, mas nós precisamos estar firmes também em insistir nas pessoas, sabe? Tipo assim, em não insistir nas pessoas, nossa, eu vou insistir em alguém que claramente não quer o evangelho. Não é isso, mas existem pessoas que, cara, a gente precisa trabalhar um pouco mais, sabe? A gente precisa investir tempo e energia, assim como Jesus investiu tempo e energia para trazer o reino para as pessoas, sabe? E assim, esse abrigo em específico, essa visita em específico, mexeu muito comigo em vários sentidos. Tipo assim, a igreja, quantas pessoas que adotam, sabe? A igreja ela é a primeira a levantar a mão e encher o peito para falar a respeito de ser contra o aborto, o que é certo, né? Nós precisamos ser contra o aborto, mas assim, na hora de falar sobre adoção, a igreja se cala, né? Então, tipo assim, cara, onde no mínimo uma incoerência ou poxa, a mesma igreja, o mesmo povo que se levanta para falar contra o aborto, precisa vir também encher o peito para falar a respeito de adoção, sabe? E não tipo assim, eu não posso ter filho e agora eu vou adotar. Não é uma segunda opção, mas como, sabe, é o que a gente está falando assim, é o que a gente está falando aqui, né? Senso de responsabilidade. Porque é muito fácil a gente falar, mas agir requer energia, requer esforço. Cara, às vezes a gente falou aqui, né, durante as aulas, que o povo, acho que foi o Wilker que falou, né, o povo viu, quando Deus chamou o povo para ir lá no monte falar com ele, o povo tremeu, o povo viu raios, o povo viu nuvens densas, o povo viu um cenário que não estava favorável ali e falou, cara, nós vamos ficar aqui embaixo. E às vezes nós vemos um lugar que Deus está chamando pra gente ir e a gente fala, não, ali tá muito turbulento. Não, tipo, tô falando de adoção, mas isso serve pra tudo, né? Tipo assim, Deus está chamando a gente para ir num lugar onde o povo não tem muito conhecimento ou então é um intelecto limitado ou não tá querendo muito saber ali do evangelho, mas Deus está chamando a gente para ali, a gente fala, não, ali não tem visibilidade. Ou então, não, ali o povo não quer, ninguém quer saber de nada. Ou então, tipo assim, não sei nem se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, porque eu tô muito emocionada, porque eu lembrei da situação da criança, enfim. Mas nesse tempo, assim, nós como igreja, nós sabemos que o cenário daqui para frente é mais destruição, é mais guerra, é mais morte, é mais esfriamento, é mais aumento do pecado e da iniquidade. E não é um cenário divertido, é um cenário de morte, é um cenário onde Deus chama a gente para a cruz e nós precisamos, sabe, ter esse senso de responsabilidade não só em falar, mas em agir, né? Em formar família, como foi falado aqui, em se casar, em procurar estruturar a família onde a gente vai, que estamos criando, né? Que vamos criar, e também chamar o senso de responsabilidade como sociedade, né? Tipo assim, cara, existem crianças e aonde estão a igreja, sabe? Crianças que estão
que foram rejeitadas e onde estão a igreja. Existem pessoas, moradores de rua e onde estão a igreja. Enfim, não só... É muito legal ver igrejas maduras, ver igrejas crescendo em palavra, em conhecimento, em entendimento do Espírito, mas me entristece muito ver uma igreja fechada, tipo, na sua bolha, sabe? No seu mundinho. Enquanto tem pessoas, tipo assim, em ribeirinhos, em lugares de difícil acesso, e tipo assim, nós precisamos nos movimentar. E Deus tem chamado a igreja para ir em todo canto falar sobre o evangelho, falar sobre a esperança, a bendita esperança, né? Enfim, acho que é até algo que eu tô falando que é pra mim também, sabe? Que é mais pra mim do que pra qualquer um aqui. Cara, tu fez ela chorar, e agora? Pra dormir? Pra dormir, Bruninha. E agora? E agora, Giovanni? Pra quem não sabe, eu acho que comentei com o Alan, eu acho que não. Mano, eu tenho um sonho de adoção já no meu coração há alguns anos, né? E agora, mais do que nunca, eu vou me preparar pra isso também.